Bom dia, pessoal. Voltando dia de supervisão em 2026, eu e Regiane em Guaracholi, né? Eu sou a Ferreira. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui às 10 horas da manhã para trazer conteúdo, trazer experiências, compartilhar, aprender com vocês, porque eu sempre falo que na supervisão, por que que a gente continua com a supervisão? Porque nos torna psicólogos melhores, né? Porque a gente estuda, corre atrás, vê informação, e isso faz uma diferença, né? Então, eu falo que a supervisão para nós é uma troca. Então, eu fico muito grata com este grupo. E hoje vai ser nossa primeira supervisão, onde nós vamos trazer um tema aí de compreensão de como a gente fala das teorias e junta todo esse balaio de teorias maravilhosas dentro da nossa supervisão. A supervisão, como eu falei, é toda segunda, onde o psicólogo, toda sexta-feira, ele manda o caso dele escrito para a gente. E por que que manda na sexta, Lu? Porque no final de semana, eu e a Regiane estudamos o caso, intercalamos e olhamos com vários olhos, né, dentro das teorias, não só da TCC, que é a nossa base, mas das terceira onda também, para na segunda-feira a gente conseguir discutir o caso, primeiro com mais agilidade, e aí dá tempo de todo mundo, né? Porque a turma normalmente fica em torno de 10 pessoas, para todo mundo colocar o seu caso, então você não fica esperando ali, ai, será que essa semana vai ter meu caso ou não? Não, toda semana você vai ter um caso discutido e a gente trazer mais qualidade, mais assertividade, mais pesquisa, mais indicações de leitura de livros. Então, assim a gente consegue ser mais eficaz. E aí, hoje, a Rê vai colocar aí, vai colocar na tela para gente o que nós vamos falar. Então, eu vou falar um pouquinho, e aí depois, quando a gente terminar a gravação, vocês têm um momento para compartilhar e discutir junto com a gente, tirar todas as dúvidas, tá bom? O Rê, você colocou, coloca no formato de PDF, de PowerPoint, você abriu em PDF. Olha só um pouquinho, gente. E aí, durante a conversa, se vocês quiserem fazer algumas anotações, aí depois a gente abre o áudio aí de todo mundo e faz todas as perguntas. Só um momento que tá baixando aqui, tá? Tá. Lá naquela conversa que a gente teve, você mandou para mim. Lá tá mais lento para baixar. Meu computador, depois que a gente colocou aquele Open Drive lá, ele ficou muito lento. Todo mundo que está aqui, acho que a Rosiane e a Zenaide, né? As outras eu já sei. Já atuam com a TCC ou vem de uma outra linha? Eu atuo na TCC. Tá. Já trabalha com alguma linha da terceira onda, Zenaide? Não, eu não sei qual que é a terceira onda aí. Tá. Então hoje você está focada na TCC, né? Isso. Tá ótimo. Hoje você vai ter a oportunidade de ouvir, então, um pouquinho sobre terceira onda. A Rosa é estudante, está no sexto semestre. Então, você vai conseguir ter um apanhado aí, Rose, das terceiras ondas, e isso vai te ajudar muito.
né? Então, criar primeiro uma teoria base é fundamental, né? Seja psicanálise, seja Jung, eu acho que isso nos torna profissionais mais expert, né? Na área, isso traz uma confiança para o paciente muito grande, e aí a gente vai intercalando, né, com as terceiras ondas. Óbvio, tem profissionais que já saem da faculdade hoje e já vão direto para uma terceira onda. Não tem problema, né? Mas aí eu entendo que fica com um nicho de trabalho um pouco mais fechado. André, você trabalha com alguma linha de terceira onda ou só a TCC? Por enquanto, só TCC. Tá, TCC, sistêmica. tá. Aí você já está indo para sistêmica, já é complementando a TCC. Tá? Eu fiz, né, para vocês entenderem um pouquinho aí do meu perfil, enquanto a Rê coloca, depois da faculdade de psicologia, eu senti a necessidade de uma pós, aí eu fiz psicopedagogia, porque eu queria trabalhar com crianças, e na época isso tinha, me trouxe novas possibilidades. Eu falo que o boom na minha carreira aconteceu depois da pós de psicopedagogia, que me trouxe liberdade. E aí, terminando psicopedagogia, eu fui fazer a pós de TCC, né? E isso me trouxe mais conhecimento, mais técnica, mais assertividade. Fechei um pouco mais o meu perfil, qual tipo de paciente eu gostaria de atender, que hoje está muito focado em depressão e ansiedade. Terminando, eu fui fazer teoria dos esquemas, que eu sentia bastante falta de uma linha que fosse muito a minha cara, né? Porque a TCC, que eu amo de paixão, né, até então, era muito focada em protocolos, né? Depois da partida do Aaron Beck, a Judite adaptou muito isso. E aí eu fui para esquema e consegui, através da linha do esquema, que vai mais profundo, nas raízes, isso me ajudou bastante. Agora, até abril, eu vou concluir a pós de psicopatologia, que era outra necessidade que eu sempre tive, porque hoje boa parte dos nossos pacientes estão com medicamentos. Então, entender mais a fundo, até porque na época da minha faculdade, lá em 98, para cá o DSM mudou, né? Então, para atualização, até abril eu concluo, a Rê também está fazendo de psicopatologia, e já estou pensando na próxima. Já estou aqui na minha cabeça qual a próxima que irei fazer. Conseguiu, Rê? Consegui, vou compartilhar. Enfim, a gente não para de estudar nunca, né? Escolheu psicologia para sempre, né? Para sempre. Não tá Apareceu? aumentando? A tela tá. Você apertou agora, né? Para aumentar a tela? Ainda não Uhum. foi. O seu já tá na tela grande? Já. Volta, Rê, e faz de novo. Muda de tela e faz de novo. Obrigada, Rose. Você vai ficar igualzinha, viu? Só para te avisar. Foi, Lu? Vai estudar sempre. Não tá. Ele Deixa eu tá te travado na compartilhar de primeira novo. tela. Você não consegue compartilhar daí? Que eu não tinha colocado como problemas técnicos, gente. Foi? Não. Aqui já tá. Bom, vamos assim.
E aí a Rê vai passando a tela, eu vou falando, senão eu tenho que ligar meu WhatsApp, entrar tudo de novo e meu WhatsApp demora um pouquinho para baixar aqui. Você saiu, né? Tá aí, deixa eu pôr de novo, ver Tá. se vai. Esse material, gente, a gente vai mandar para vocês, tá? Então fique tranquilo para anotações. Não notem mais as dúvidas mesmo. Então, entre a teoria e a escuta, né? Como sustentar a base que escolhemos, que é a TCC, e as abordagens aí de terceira onda. Então, hoje, olhar, né, aquilo que, né, você está na faculdade, aquilo que nós aprendemos para desenvolver dentro da escuta, que é a principal característica, né, que nós temos como psicólogo. E que, infelizmente, nós, como psicólogos, eu percebo que tem perdido essa capacidade de escuta. Pode ir para a próxima tela aí. Aqui para mim já foi. Lu, apareceu para você? Não, clica do ladinho, deixa o seu pequeno e vai para a tela 2. Foi agora? Foi. Elevando a escuta clínica, onde a gente traz os questionamentos, né? Escutar clinicamente com a intenção teórica, indo além do acolhimento superficial. Eu sei que no começo, quando a gente se forma, a gente fica muito preso ali à técnica, a como aplicar, como resolver. Eu sempre falo que o estágio clínico hoje nas faculdades, eles acontecem no último ano. E eu acho isso uma pena, porque ele deveria acontecer durante todo o curso, né? Onde você teria ali a habilidade desenvolvida. Então, eu coloco no primeiro ano, né, que vai ser o clínico, lá para o penúltimo ano, talvez, a parte técnica, toda de relatório, tudo aquilo que a gente precisa ter. No segundo ano, eu foco na escuta. Nós teríamos profissionais mais leves e mais capacitados para atender. Formular casos de forma integrada, né, conectando aí com diferentes perspectivas teóricas, escolher intervenções a partir de uma leitura clínica aprofundada e não por mera preferência técnica. Eu sempre falo, eu sou aquilo que meu paciente precisa, né? Se ele precisa hoje que eu foque em esquema, que eu foque às vezes, né, até um olhar de psicanálise. Então a gente precisa estar ali preparado para a demanda daquele psicólogo, daquele paciente. E aquilo que eu não estiver preparada, encaminhar para um colega especialista. Então, em termos de performance clínica, a gente precisa ter menos improviso e mais decisão baseada em formulação. E para quem é da TCC, precisa saber formulação de caso. A gente vê muito na supervisão o quanto os profissionais não sabem fazer uma formulação de caso. Todos os seus prontuários, que é uma coisa muito importante, estão com a formulação de caso baseada na TCC? Sim, ótimo, vai fluir. Não, dá um passinho para trás. Faz isso em todos os casos, que você vai ver a diferença. Pode ir. E aí, dentro da TCC, foram surgindo depois, com o passar do tempo, várias outras linhas, né, de psicologia que contribuem de uma forma muito especial. Nós vamos falar aqui das principais, tá? Que hoje dentro dos congressos, dentro de cursos que vocês entram, vão estar muito forte. Terapia de aceitação e compromisso,
que a Rê, né? É uma das pós da Rê. Outra pós da Rê, né? É a comportamental dialética, DBT. Mindfulness, teoria do esquema e teoria focada da compaixão. Então, essas principais linhas de terceira onda, elas trazem muito, eu falo que traz muito amor, muito acolhimento, muita escuta com o nosso paciente. E ali ele consegue ter um desenvolvimento muito rápido, inclusive, né? Porque a gente vai unir conteúdo, a experiência e a relação. Olha que casamento lindo, né? Que a gente vai ter. Próximo, quarto aí. Então, a nossa provocação inicial aí, né? Só tirei o nosso rostinho, né? Deixei o nosso cérebro e as nossas orelhinhas aí. Sua escuta tem que ser o seu foco. Se você não escuta o paciente, vai dar tudo errado. Então, escutar o seu paciente, qual é o seu primeiro impulso? Você pensa, "Ah, que técnica vou usar? Agora eu sou TCC, agora eu sou psicanálise, agora eu sou esquema." Ou você vai e constrói primeiro uma hipótese clínica. E a hipótese clínica é: meu paciente que está sofrendo, que não está bem, né, que tem um histórico da família tal. Você percebe que ele está indo para a formulação de caso, aquela clássica que nós aprendemos lá no livro da Judith Beck. Então, quem fala, eu sou TCC, precisa, vou até pegar aqui, né? Precisa ter lido a terceira edição deste livro. Não tem como você falar que é TCC se você não leu esse livro todo. E neste livro, ele tem ali a formulação de caso muito, muito, muito clara. Opa, deixa eu até ver se eu acho aqui qual é a página para vocês depois procurarem. 25. Na página, tanto que lá no comecinho você já vai achar a questão da conceitualização cognitiva. Esse capítulo você precisa ler umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Você pegou este capítulo, a TCC vai andar, ok? E ali a gente já constrói a hipótese clínica. Então, escuta sem modelo e o modelo sem escuta. Perdão, escuta sem modelo e modelo sem escuta nos leva para nenhum impacto, nos leva para sem nenhuma direção. Então, uma clínica de alta performance, que é isso que nós queremos, começa antes da teoria. Cada um aqui teve um chamado para fazer psicologia. E não foi baseado numa teoria. Tenho certeza que todo mundo, eu sempre escutei os meus amigos, eu sempre escutei as pessoas. Não percam isso, né? Vai lá na alma e traz isso de volta. Nosso quinto aqui, existe a TCC tradicional, né, com a base de raciocínio clínico, que ela oferece uma estrutura, né? Então, o que é TCC? Você domina a TCC? Infelizmente, a gente tem tido muitos casos de profissionais que colocam lá, inclusive, no seu cartão de visita, no seu site, no seu Instagram, eu sou TCC, até porque a classe médica tem indicado muito a TCC, isso é bem legal, mas não conhece a teoria. Não tem conhecimento, não tem uma base, não tem uma pós, né, sobre o assunto. Então, resumindo, a TCC, ela examina a relação entre situação, pensamentos automáticos, emoções, comportamentos e crenças, intermediárias e centrais.
Isso a gente tem que dominar. Quando eu atendo o meu primeiro paciente, o paciente que chega a primeira vez na clínica, a primeira coisa que eu faço antes de ter a escuta com ele, porque depois eu quero estar totalmente aberta para escutá-lo, é: Oi, eu sou Luciene. Eu estou no movimento de clínica, de atendimento há tanto tempo. E eu trabalho com uma linha chamada TCC. Você já ouviu falar de linhas de psicologia? Muitos falam, não, nunca ouvi. Olha, a primeira, a mais conhecida é a psicanálise, eu estou em outra. É, mas que todas cuidam da mente, todas têm a sua importância. E aí eu vou e explico o modelo cognitivo para o paciente, que é o pensamento, sentimento e comportamento. Você entendeu o caminho que nós vamos traçar, que nós vamos trabalhar com agenda, com exercícios, focar nos seus pensamentos disfuncionais? Ah, entendi. Agora eu estou aqui para te escutar. E aí o paciente fala: Eu não atendo nenhum paciente, sem antes explicar qual é a minha base teórica, porque isso traz segurança para ele, né? Traz segurança de como vai se conduzir e ele vai poder chegar no final dessa primeira sessão e falar: Olha, não me identifico. Eu já tive pacientes que falaram: Olha, não é o que eu quero psicanálise. Ótimo, eu tenho um colega para te indicar, ok? Para a gente não. Eu falo que o tempo é a coisa mais valiosa. Eu não quero perder meu tempo e o paciente muito menos que está em sofrimento. Então, o objetivo da TCC é identificar os padrões cognitivos disfuncionais, testar hipóteses e flexibilizar as cognições rígidas, promover mudança cognitiva e comportamental duradoura. Então, resumindo, é isso que a gente apresenta para o paciente ali entre 5, a gente tem no máximo 10 minutos para explicar tudo isso para o paciente. E para isso a gente precisa estar craque no treino. Próximo. Não sei. Não sei, sei. E como que a TCC, ela vai trazer essa mudança, né? Como eu vou sair de um comportamento disfuncional, levar para uma escuta, né? Essa escuta orientada, o terapeuta busca ativamente. Quais são os eventos ativadores? As situações específicas. E isso tudo aí são perguntas que a gente vai colocar na nossa conceitualização ou formulação de caso, que utiliza os dois nomes. As interpretações e pensamentos automáticos do paciente. Quais são os padrões de manutenção do problema? E a interrelação entre cognição, emoção e comportamento, né? Então, essas são questões que depois do primeiro atendimento a gente precisa anotar lá, né, e colocar em prática. Então, o primeiro pensamento que vem é: que hipótese cognitiva explica esse sofrimento? Porque o paciente vai para lá porque está sofrendo. Ninguém nos procura porque está feliz. Qual é a hipótese? Então, para isso, eu vou escutar sobre esse sofrimento. Aí eu vou ter uma escuta baseada naquilo que eu acredito de linha terapêutica, ok? Próximo. Aí agora a gente já vai. Eu vou passar rápido, gente, porque não dá para a gente falar de todas as teorias, mas vocês já vão ter uma noção. Tenho ali a TCC como base, como estrutura, onde eu engoli este livro, né? Quem quiser, lá no nosso canal do YouTube, tem umas aulas só sobre este livro da terceira edição, que foi a última atualização que a Judith Beck fez. E que continua atualizado, porque nós tivemos no congresso o ano passado, da ArtMed, onde a Judith veio para o Brasil e ela continua trabalhando nisso, tá? Então, fiquem tranquilos. O vídeo já tem um tempinho, tá super atualizado. E aí, a gente vai sentindo falta de algumas coisas. A primeira, eu senti falta desse carinho, desse aconchego, e foi quando eu me interessei pela teoria dos esquemas, onde a gente aprofunda
mais sobre o padrão de vida dessa pessoa. Então, dentro da teoria da TCC, a gente fala muito das crenças centrais: desamparo, desvalor e desamor. Tanto que a gente já sai pensando, nossa, qual é a crença central do meu paciente? Desamor, desvalor ou desamparo? Eu conheço qual é a minha crença, né? A minha é desamparo com hipercompensação. Primeira coisa, você profissional, qual é a sua crença central dentro da TCC? Porque quando a gente vai ir para uma teoria, a gente precisa saber primeiro a nossa. Como se encaixa dentro dos nossos padrões, das nossas dificuldades. E eu falei, bom, desamparo. Eu só consegui compreender bem a minha hipercompensação profundamente quando eu fui para a teoria dos esquemas. Porque ela foca nos nossos esquemas desadaptativos, né? Ela explora isso muito bem, com necessidades emocionais básicas, identifica bem enraizado, né, os padrões repetitivos de vida e com os relacionamentos, compreende os nossos modos, né, que a gente ativa ali no dia a dia, né? Eu falo que tô no meu modo criança feliz, tô no meu modo adulto saudável, tô no meu modo birrento, às vezes, no meu modo bravo, e a gente vai juntando ali com a TCC e vai ficando um negócio bem, bem bonito. O 8, o esquema, a teoria do esquema, né? Ela adota uma perspectiva onde nós começamos a observar algumas coisas. História recorrente, temas de vida que se repetem. Sabe aquela história que é muito triste da mulher que apanhou do primeiro marido e ela vai para um segundo relacionamento e isso acontece novamente. Então a gente vai lá na raiz dela, lá na criança interior. A teoria do esquema fala muito da nossa criança interior, de às vezes pais ou cuidadores que tinham esse espelho de bater, né? E isso acaba se repetindo. Os gatilhos relacionais que ativam os nossos esquemas, quais são as nossas respostas de enfrentamento. Eu tenho visto muito na internet pessoas lidando com as frustrações com muita braveza, com falta de educação até. Eu bato mesmo, eu brinco mesmo. Eu já fico na escuta, né? Observando que esquema tá ali ativado para a pessoa, sei lá, no meio do shopping, no meio de um ônibus, né? Que a gente teve um caso em Guarulhos recentemente. Gritar, xingar, bater, né? E o quanto depois que passa a pessoa deve entrar em sofrimento. Como que ela enfrenta? Se é submissão, evitação ou hipercompensação? As oscilações entre os diferentes modos esquemáticos. E aí, o psicólogo profissional, ele tem a pergunta interna: qual necessidade emocional está sendo reencenada aqui? Então, o revolta lá só na pergunta da TCC, sobe no A6. Anotem aí, que a gente vai usar daqui a pouquinho no exercício bem rápido que a gente vai fazer. Que hipótese cognitiva explica esse sofrimento? Aí volta lá para do esquema. Que necessidade emocional está sendo reencenada aqui? Então, essas são perguntinhas chaves que para direcionar a nossa escuta durante o atendimento. Próximo. Aqui a gente fala da ACT, né? Teoria de aceitação e compromisso, que é muito legal, né? A Rê aí, todas as vezes que tem casos que aparecem com essa demanda, Rê, se vira aí, porque você que é especialista, e ela manda os esquemas para mim. A gente fazer em dupla supervisão é legal por isso, porque uma vai apoiando a outra, cada uma tem um olhar e a gente discute para chegar
numa possibilidade aí mais saudável possível. Então, a aceitação, Exatamente. Quer que eu é, falo, Lu? pode falar. Então, quando a gente fala da ACTS, né, da aceitação e compromisso, a gente vai trabalhar muito flexibilidade cognitiva. Então, pensa naquele paciente rígido, pensa naquele paciente que está em sofrimento. A aceitação e compromisso é para ele. Aquele paciente que ele não consegue fazer uma difusão cognitiva, ou seja, um distanciamento daquele pensamento, aquele emaranhado de pensamento que ele está. Né? Então, a gente vai trabalhar valores, né? O que a gente mais trabalha ali com aceitação e compromisso são os valores daquele paciente. Então, a gente identifica quais são os valores daquela pessoa, nós nos comprometemos com esse valor, né? Então, por exemplo, para mim, um valor de vida é a minha família. Ah, mas eu trabalho 18 horas por dia. Eu estou comprometida com o meu valor? Não, porque eu fico mais tempo fora de casa trabalhando do que com a minha família, que é um valor para mim. Então, ou seja, eu estou em comportamento de esquiva e sofrimento. Então, a gente identifica quais são os comportamentos, né, de esquiva que ele tem, quais são os sofrimentos, de rigidezes comportamentais que ele apresenta, para a gente trazer ali a flexibilidade cognitiva, para ele se comprometer com os seus valores e poder viver em harmonia. A aceitação e compromisso, ela tem a Hexaflex. Então, ela trabalha outras frentes de terceira onda também. E uma delas, que aparece em todas, né? Que a Lu falou de esquema, eu estou falando de aceitação e compromisso, vai vir aí DBT, teoria focada na compaixão, é o Mindfulness. Né? Então, se eu não tiver atenção plena, eu não consigo fazer nenhuma terapia, nem TCC clássica e nenhuma outra de terceira onda. Então, aqui também entra muito mindfulness, atenção plena, para a gente vir também para a pergunta, né, interna, para vocês anotarem aí. O que esse paciente está tentando evitar sentir ou entrar em contato? Né? Então, isso é fundamental para a gente trabalhar a flexibilidade cognitiva com os nossos pacientes, porque nós sempre estamos tentando evitar alguma situação, entrar em contato com algum pensamento, algum sentimento. Né? Vocês sabem que eu atendo muita desregulação emocional, muitos pacientes meus têm muito contato com a raiva. Então, eles não querem sentir. Então, eles sempre estão em comportamentos de esquiva ali na raiva. E a gente trabalhando a flexibilidade cognitiva, a gente consegue entender por que tanta raiva, o que acontece, qual é esse escalonar. Né? Então, eu vou para o próximo, que eu também já vou falar, que é outra pós que eu tenho, que é a DBT, né? Que é a, a queridinha ali para as grandes desregulações emocionais. Então, ela é E que muito os médicos têm indicada. encaminhado muito, né, Rê? Sim, sim. Então, os psiquiatras que têm um atendimento ali com um transtorno de personalidade bipolar, tipo 1, tipo 2, ciclotimia, e o borderline, ele já vem começando a indicar mais essa abordagem do que a própria TCC. Então, o paciente já chega no consultório, eu preciso de um psicólogo da DBT. Você pode ter certeza que ele tem um diagnóstico de transtorno de personalidade com grande desregulação emocional. Então, aqui na DBT, a gente trabalha ali a desregulação do paciente e atua em 4 eixos, né? A gente fala de 4 eixos da DBT, que é mindfulness, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e efetividade interpessoal. São pacientes que eles têm grande dificuldade de estar no momento presente, eles não conseguem tolerar mal-estar, então eles têm uma desregulação, uma escalonação, né, das suas emoções muito grande. A gente ensina muito regulação emocional para esses pacientes e eles têm uma dificuldade de relacionamento interpessoal. Então a gente tem um módulo só para treinar a pessoa a se relacionar com o outro. Né? Como se comunicar, se eu quero fazer um pedido, se eu preciso dar uma bronca, mas aquela pessoa é importante, ela precisa continuar na minha vida. Como que a gente faz essa tratativa? Então, é uma terapia também com muitas técnicas legais.
Aquela que já vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do gelo, ela nasceu na DBT ali, e lógico, na DBT ela tem uma função específica, mudar quimicamente a temperatura do paciente para ele sair de uma crise, e depois a gente entrar com outra habilidade ali para ele conseguir fazer o manejo daquela desregulação emocional. Então, aqui a gente tem uma cadeia comportamental, né? Que na TCC a gente vai falar da formulação de caso, né? Da conceitualização, aqui a gente chama de cadeia comportamental, os gatilhos emocionais, ambientes invalidantes, né? Então a gente sabe que existe grande desregulação em ambientes invalidantes, e o déficit de habilidades, ou seja, aquela pessoa com transtorno de personalidade não tem habilidades para conviver nos ambientes que ela está inserida. E anotem aí então a pergunta: que habilidade está faltando para lidar com essas emoções? Né? Eu sempre falo que eu gosto muito do stop da DPT, eu sempre uso stop. A gente para tudo, dá um passo para trás, observa como se estivesse em terceira pessoa e pergunte a si mesmo: o que eu fizer agora? Eu vou arrumar uma solução ou um problema para isso que está acontecendo? Então, eu uso muito essa habilidade, né, para as minhas emoções. E anotem a pergunta que, como a Lu falou, a gente vai usar daqui a pouquinho. E como eu gosto de estudar, né, a gente sempre vai estudando, eu ainda não fiz a, a Mindfulness, mas eu estou fazendo uma formação nova em compaixão, onde a gente fala muito de Mindfulness, aliás, todas falam, né? Mas é uma que todo psicólogo precisa saber atuar em Mindfulness. O nosso foco principal é na redução de ruminações, né? Sair do piloto automático, como minha psicóloga fala isso, saia do piloto automático e entre na sua vida. Né? Ela sempre fala muito isso. E observações conscientes da experiência. A gente precisa permitir, né? Perceber tudo isso. Perceber como estão as minhas emoções, como está o meu corpo nesse exato momento, como estão os meus pensamentos. Se você está com atenção plena, você percebe um incômodo, você percebe um roxo que você não tinha visto, você percebe quando o seu pensamento desvia para outra situação. Né? Um exemplo, nós psicólogos estamos atendendo muito online. Vocês já tiveram aí uma situação em que o paciente falou: você está ocupada? É que eu estou vendo que o seu olhar está olhando para outro lugar e não para mim. Ou seja, nosso paciente percebeu que a gente não estava em Mindfulness. A gente podia estar olhando uma agenda, um celular que vibrou, tocou, né, alguma coisinha ali, ou que a gente ia realmente pegar uma caneta que estava do lado, a gente desviou o olhar. Não que realmente a gente não estivesse 100% em atenção plena. E isso é normal. Estar vivo é ter mudança de pensamento. Mas estar em Mindfulness é perceber que a mudança aconteceu e eu vou voltar para o que eu estava fazendo. Isso não é estar ali, né, como Buda e meditação, não é isso. Mas é perceber quando o nosso pensamento se desvia e eu volto para o momento presente. Ela é muito usada para pacientes que têm ruminações excessivas, pensamentos intrusivos, e quem não tem, né? Quando a gente está em sofrimento, a gente tem tudo isso. Engajamentos excessivos nos pensamentos, dificuldade de percepção presente, às vezes, um exemplo, né? O marido está ali falando com a gente e a gente está aqui no computador e ele falando e a gente nem percebe que tem uma pessoa do nosso lado falando com a gente. Pouca consciência do aqui e agora, né, por parte do paciente, mas às vezes nós, psicólogos, também fazemos isso. Então, anotem aí a pergunta interna. Esse paciente observa a experiência ou é levado por ela? E isso é extremamente importante, porque Mindfulness está em todas as terapias, em todas as teorias psicológicas, você vai precisar utilizar. O E Rê, aí a gente só pode para falar, Lu. completar de atenção plena,
Alguns pacientes têm um pouco de dificuldade de entrar na atenção plena por vários motivos. Às vezes é um paciente TDAH, nível hard, às vezes é um paciente que já ouviu falar sobre a palavra mindfulness e tem um pouco de preconceito, porque acredita ser algo religioso. Então, aí vai aquilo que nós estamos falando, a nossa escuta. Se o seu paciente ele trouxe, olha, eu sou evangélico, e de repente você leva o assunto parecendo que está levando para um templo budista, ele vai encontrar rejeição. Usa o termo atenção plena. Se é um paciente que já tem hábitos, né, de meditar, faz yoga, tal, ele tende a ter uma adesão. Você vai preparar exercícios, sugerir exercícios mais parecido com a realidade. Então, a adaptação que vem com a escuta do perfil daquele paciente, que a gente sempre deve respeitar, é muito importante para você sugerir atenção plena. Atenção plena, todos nós temos que ter, tá? Mas ela não pode, a gente tem que tomar um cuidado para não invalidar a técnica, invalidar a teoria, porque a gente não escutou o paciente e não entendeu como é o funcionamento dele. Tudo bem? Só essa observação. Sim, lembrar que é outra técnica muito utilizada, porque nós hoje em dia temos multifocos, né? E nesse multifocos tem a tendência a perder a atenção. Então, nós precisamos atuar com atenção plena, nós, principalmente enquanto psicólogos, e, consequentemente, os nossos pacientes que estão em sofrimento. Quando eu falo de atenção plena em aceitação e compromisso, que é a terapia mais indicada para dores crônicas, eu estou falando que é mudar o foco da atenção daquela dor para outra coisa, né? Então, é uma pessoa com fibromialgia, ela só vem falar de dor comigo, né? Então, eu estou em sofrimento, eu sinto dores o tempo inteiro, e quando a gente fala de atenção plena, é diminuir a atenção nisso para focar em outra coisa. E quando a gente faz isso, o pensamento ele muda realmente, e a pessoa que antes sentia 10 de dor, ela começa a sentir menos a dor. Então é importante a gente trabalhar com sabedoria, atenção plena com os nossos pacientes, mas não deixar de trabalhar, tá? E aí a gente vai para a teoria focada na compaixão, que eu gosto muito, né? Quem me conhece aí sabe o quanto que eu falo de autocompaixão, o quanto eu falo de compaixão, e a gente fala de sistemas. E quando a pessoa ela está num sistema de ameaça, né? De se sentir ameaçada, pensa no cortisol elevado. Pensa numa pessoa que não é gentil consigo mesma, pensa numa pessoa que não está bem, né? Então, se a gente for usar aí novamente uma pessoa com fibromialgia, ela está com o sistema de ameaça dela ligadaço, né? E ela busca recompensas e tranquilização e afiliação. Para ajudar o indivíduo a desenvolver, né, esses cuidados, essa autorregulação interna, a gente vai trabalhar com ele vergonha, autocrítica, sentimentos de inadequação. Quando eu falo vergonha, eu falo assim, trabalhar vergonha. Tem pacientes que têm vergonha de falar o que eles estão pensando, né? Então, quando a gente fala isso, imagina a autocrítica dele como está alta. Na compaixão, a gente sempre fala como está seu criticismo, né? Como que está ali o seu sistema de ameaça, porque nós trabalhamos gentileza, né? Tá tudo bem pensar dessa forma. Pacientes que têm TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, têm uma autocrítica imensa, têm uma vergonha dos pensamentos gigantesco. Ou seja, compaixão baixinha, ocitocina baixa, cortisol lá em cima. E quando a gente trabalha esse sistema e começa a deixar ele mais adequado, com gentileza, com autocompaixão, com autocuidado, a gente consegue melhorar a vida daquela pessoa. Então, a compaixão eu gosto demais,
porque nós trabalhamos até entonação de voz, né? A pessoa já chega toda dolorida, toda sofrida, com uma entonação de voz, e a gente vem com uma entonação de voz mais tranquila, mais acolhedora, mais compassiva com aquele paciente. Logo, ele vai se sentindo mais tranquilo, ele vai começar a falar, ele vai começar a se expor, sistema de ameaça vai diminuindo, gentileza vai aumentando. Então, gosto muito ali da compaixão, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu falo também da compaixão, e ela ajuda demais a trabalhar gentileza nos pacientes, trabalhar autocrítica, sair de sistema de ameaça. Quer continuar aquilo? Pode falar. E Pessoal, aí, tinha perguntinha aqui? Acho que não, tá né? nesse, tá Não, nesse. tá aqui, Na próxima. tá aqui. E aí, quando a gente fala da escuta terapêutica que transforma, né, na compaixão, a gente tem um tom, o paciente vem com esse tom, né, de autocrítica severa, de vergonha, uma linguagem interna muito punitiva, como que eu penso isso, eu sou ruim, eu não sou boa o suficiente. Então, a gente vai percebendo aquele sistema ativado, né, de ameaça, uma dificuldade de receber cuidado, carinho. E com a compaixão, a gente consegue ir mudando isso com a pessoa. Então, a pergunta aqui é: qual sistema emocional está dominando nesse momento você, né? Que sistema é esse que está aí com você nesse momento? Pensem também em algum paciente de vocês. A compaixão, ela também tem sido muito utilizada para alguns pacientes com grande desregulação emocional, porque eles são tão críticos consigo mesmo, né, por ter essa desregulação emocional, que a ocitocina vai lá pro pé. E a gente precisa desenvolver ocitocina com esse paciente para ele ficar mais gentil com ele mesmo. Todo mundo erra, né? Essa é a nossa fala na compaixão. Mas vamos tentar mudar isso e pegar esse chicotinho imaginário, né, que a gente fica, e diminuir com gentileza e autocompaixão. E se o sistema, né, que lidera a nossa reunião aqui nesse momento, o nosso encontro aqui, tivesse uma performance super tranquila e boa, como seria para todo mundo, né? E aí vamos lá, né, no sistema que integra a escuta clínica. Então, o que que a gente falou hoje? A gente falou da TCC, o que a pessoa pensa. Falamos da terapia do esquema, que o padrão de vida e de relação, né, tá ativo ali naquela pessoa. Falamos da aceitação e compromisso, como ela se relaciona com o que a gente pensa e sente. Falamos da DBT, ela tem repertório para lidar o que ela está sentindo ou não, para a gente treinar as habilidades. Falamos de mindfulness. Oi, Lu. Não, só engasguei. Tá. Desculpa. Ela percebe a experiência do momento presente, né? E falamos da compaixão, como ela trata a si mesmo quando sofre. Então, nós quisemos apresentar cada uma delas e colocar aqui num detalhe, né, o que mais ou menos cada uma delas trabalha, para ver se isso instiga vocês a querer saber um pouco mais de cada uma. Cada uma aqui vai ter, é indicada mais para o quê? Mas o que a gente observa como base na TCC é que a Judith Beck, no seu último livro, esse livro que a Luciene mostrou, ela cita cada uma dessas terapias na TCC. E a TCC, então, ela ficou mais atrativa, ela ficou mais humana, ela ficou mais próxima, e ela não é mais só protocolo, né? Porque a gente tinha um olhar de TCC, depressão, 40 sessões, né? Depressão maior, 40 sessões de terapia. TAG, 30 sessões. Então, esses protocolos, eles vêm caindo, porque ela ficou muito mais humanizada. E eu e a Luciene, que já gostava da TCC, gosta ainda mais, né? Por conta desse livro da Judith, que ainda está sendo o mais falado, né, Lu? Porque Uhum. realmente
ela abraçou as terapias para falar que a TCC não precisa ser só um protocolo. Isso é O muito livro legal. mudou da segunda edição para a terceira edição, ela mudou quase 50% do livro, então teve muitas mudanças. Exatamente. E aí, né? O verdadeiro aprimoramento da prática clínica não reside ali na adesão de uma única abordagem, mas sim na aplicação do nível de leitura clínica. Então, quando a gente fala isso, é para falar exatamente que essa é a certa, essa é a errada, vamos julgar porque isso está desatualizado, não tem evidências ainda, né? Não, a gente vai olhar para o nosso paciente com o coração, né? E qual o nível ali que a gente está lendo aquele paciente, qual a necessidade desse paciente quando ele está em atendimento com a gente. Então a técnica muda pouco, as ferramentas são importantes, lógico que elas são importantes. Né? A gente estudou aí o quanto a TCC revolucionou o processo terapêutico da psicologia. Mas o essencial vai além disso. Você pode ser o maior aplicador de técnica. Se você não for humano com o seu paciente, ele vai embora. Ele vai embora, ele não vai querer passar com você. E a formulação, ela muda tudo, né? Então, formular o caso, olhar aquele caso, começo, meio e fim, ver o que precisa ser trabalhado, qual a história do seu paciente, aprofundar vai ser um diferencial no seu processo terapêutico com o seu paciente. Então, compreenda o caso em atenção plena, escute o que ele está te falando. Uma das coisas que é importante, gente, anote, faça prontuário. O CRP hoje, ele exige que você tenha prontuários físicos por 5 anos, mas que você tenha guardado por 20 anos. Então, né, nós preparamos nuvens, vamos guardando, vamos digitalizando, porque a Lu sabe, eu tenho pacientes que às vezes voltam depois de 10 anos. E se eu joguei tudo fora daquele paciente? Vamos só confiar no nosso HD, né? Só na nossa memória. Então, se a gente tem ali um prontuário do paciente, o que nós aplicamos, a evolução, por que demos altas, ou se ele foi embora sem alta, quando ele retorna, isso é importantíssimo para a gente. Nós, de alguma forma, marcamos a vida daquele paciente e ele voltou para nós, né? Então, isso é extremamente importante. E o roteiro de escuta para terapeutas. Então, após o relato do paciente, utilize essas perguntas para guiar a sua reflexão, identificar os principais elementos de cada abordagem, que é justamente as perguntinhas ali, né? Na TCC, qual o pensamento automático? Qual a possível crença central? Então, na TCC a gente sempre fala, né? Qual o primeiro pensamento que passou na sua cabeça? Pensamento quente? Pensamento automático. Que crença é essa, né? Que está fazendo esse pensamento automático acontecer, essa distorção cognitiva acontecer. Na aceitação cognitiva, onde há fusão cognitiva ou esquiva experimental. Está se esquivando? Tem fusão cognitiva? Está se afastando daquele pensamento? O que está acontecendo ali com o paciente? Em atenção plena, o paciente está em piloto automático ou ruminação? Né? Tá no piloto automático? Piloto automático, gente, é ótimo, porque o nosso HD realmente às vezes está muito cheio, né? Então, é importante eu estar no piloto automático para dirigir, para escovar os dentes, para fazer um arroz, mas estar 24 horas em piloto automático não é saudável. E muito menos em ruminação, né? Na terapia do esquema, qual esquema ou modo está ativado? Qual a necessidade emocional foi frustrada aqui? Né? Como a Lu falou, eu estou no modo irritada, eu estou no modo adulto feliz. Qual é essa necessidade emocional que foi frustrada? Né? Na DBT, qual a emoção principal que a habilidade do paciente precisa desenvolver? É regulação emocional, efetividade interpessoal? Né? São as 4. O que ele precisa? Na compaixão,
A autocrítica, vergonha? Qual sistema emocional está dominando a pessoa nesse momento? É o sistema de ameaça, de vergonha, de autocrítica? O que está acontecendo com esse cliente que está na minha frente? E essas perguntas, né, dentro das abordagens, ela vai fazer um diferencial para você conduzir o caso, tá? E aí, devolvo para a Lu agora de novo. A gente vai fazer agora um exercício que vai ser rápido, né? É, a gente, eu vou fazer o exercício, dar a tarefa para vocês, concluir a aula, e aí a discussão do exercício a gente vai parar de gravar, tá bom? Porque pode, eu não quero expor nenhum de vocês aí, porque depois o vídeo a gente vai colocar no YouTube. Então, o exercício é o seguinte: eu vou ser um paciente, tá bom? E aí vocês anotem o que for possível, o mais rápido possível, porque quando o paciente está lá na nossa sala, né, no nosso atendimento, a gente não fica interrompendo ele o tempo todo para fazer anotações. Então, usa abreviações, desenho, e cada prontuário é uma doideira, né? Bom, o que vocês vão ter que colocar e visar é ter múltiplas lentes das teorias que a gente falou hoje, da sua própria experiência, de como você faria a formulação desse caso, tá bom? Então, eu sou Brad Pitt, Uhul. tá? Pra gente ter uma imagem bonita. Quem quiser imaginar, sei lá, a Angelina Jolie, outra pessoa, também pode imaginar. Tô com um bocão de Angelina Jolie, né? Então, eu sou o Brad Pitt, eu tenho 38 anos, eu sou separado, eu sou supervisor administrativo de uma grande empresa e eu tô aqui na terapia porque todo mundo diz que eu preciso. Então, eu vim testar isso. Então, olha, eu nem sei por que eu tô aqui, para ser sincero. Eu não acho que eu tenha um problema grande psicológico de verdade. O problema são as pessoas, entendeu? No trabalho, ninguém faz nada direito, sabe? Um bando de gente que faz tudo errado. E aí, no final, sobra tudo pra mim. Em casa, né, minha ex-mulher, né, sempre ficava falando: Nossa, como você é frio. Eu não sou frio, eu sou um cara prático. Vou lá, faço, resolvo, falo sim ou não, não fico de, sabe, nhenhenhé, mimimi. Aliás, né, eu acho que o mundo precisa de pessoas racionais. Você também não acha, doutor? Que às vezes eles nos chamam de doutor. Eu não gosto, sabe, ficar de falando de sentimento, porque na verdade isso nunca resolveu nada pra mim. Quando eu começo a pensar demais, isso já me dá uma irritação. Então eu prefiro ocupar minha cabeça. Você já ouviu aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo? Então, ó, eu ocupo. Aí eu trabalho pra caramba, eu fico, vou pra academia todos os dias, eu uso bastante o celular, faço qualquer coisa. Porque se eu paro, nunca falei isso, mas eu vou falar agora. Eu sinto um vazio estranho, sabe? Uma angústia, não sei explicar direito, né? Então, deixa pra lá. E às vezes nesse sentimento eu fico até com raiva de mim por estar sentindo esse vazio, porque ninguém merece. Com tanta coisa para fazer, ficar sentindo vazio, eu não tenho tempo para isso. Eu já até tentei relaxar, meditar, orar, rezar. Já me deram algumas dicas aí, mas nada funcionou. Minha cabeça não desliga. Ela fica o tempo todo. Parece que tem uma voz o tempo todo dizendo que se eu baixar a guarda, eu vou perder tudo que eu consegui, porque a minha história não é fácil. Então, prefiro ficar sempre em alerta. Cansa, cansa, mas é melhor do que eu fracassar, melhor do que eu perder. As pessoas dizem que eu sou controlador, mas se eu não controlar, tudo desanda, tudo dá errado. Eu aprendi desde muito cedo, lá com as outras pessoas que me criaram, né? E
eu não posso perder, que isso é muito perigoso. Meu pai dizia que homem que sente demais vira fraco, que homem que sente demais é boiola. Então, eu engulo e sigo. E acredito que homem não chora. Às vezes, eu explodo, né? Eu até acho que exagerei. Eu me arrependo, eu não fico falando, ai, tem que ser assim. Não, eu me arrependo, eu sinto até um pouco de tristeza. Mas também, sabe uma coisa que eu reparei? Ninguém me escuta. E eu acho também que na terapia ninguém vai me escutar, né? Porque você está fazendo aí seu trabalho, né? Você deve ter não sei quantos pacientes. E eu percebo que as pessoas não escutam, principalmente quando eu falo calmo. Então, parece que essas pessoas só me respeitam quando eu falo duro, quando eu falo alto, quando eu falo firme. E eu queria de parar, sabe? De me sentir assim. Mas tem que. O que me incomoda é que para eu mudar o jeito que as pessoas falam, né? Tem que me mandar para terapia, eu vou ter que ficar mexendo nas coisas do passado. E para mim, passado já era, já foi. O problema é agora. Então é isso, doutor. Por isso que eu tô aqui. Eita, Lelê, este foi o caso. Passa a próxima tela. Vão anotar algumas coisas, a gente vai terminar de falar aqui, depois a gente volta, tá? Às 18, Rê. Após o exercício de escuta, aprofunde a compreensão do processo com esta discussão. O que que muda, né, de ter uma escuta de quando você só está pensando na teoria? Refletir sobre essa pergunta vai nos permitir integrar diferentes perspectivas, não só da TCC, mas perceber como cada abordagem enriquece a compreensão do paciente e da sua experiência. Próximo. Entre a vasta gama de teorias e a complexidade da escuta clínica, o diferencial de um terapeuta maduro, e a gente está falando de idade, porque um recém-formado pode ser maduro, não reside em dominar mais modelos, mas sim saber de qual lugar clínico ele está escutando. E a consciência sobre a lente que usamos que aprofunda a nossa compreensão e a nossa capacidade de ajudar. Lembra que eu falei? Eu sou aquilo que meu paciente precisa. Eu coloquei aí na última tela os principais livros para cada teoria que nós falamos. Então, se for uma curiosidade de aprender sobre essas teorias e falar, Lu, o que eu poderia ler? Essas são as principais indicações de leitura para que você consiga. Hoje a gente consegue, né? Fácil aí nos grupos, né? Quem tem Kindle, baixa fácil aí no Kindle por um preço bem mais acessível, né? Lu, eu não quero ler. Você entra no YouTube, né? Põe o nome do livro e procura um vídeo, alguém explicando sobre o livro, sobre cada um. Também você vai conseguir aprofundar, porque a gente foi bem leve aí sobre o que falamos. Essa sou eu, essa é a Regiane, maquiadinha, e essa foi a nossa aula de hoje.